Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar vos, preparar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Tocarei. A paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos estar meditando aqui mais uma vez na palavra do Senhor, no livro de Filemão, mas primeiro eu quero estar orando aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço a Ti, Senhor Pai, que o Senhor possa estar conduzindo essa mensagem e que a nossa mente possa estar cativa e obediente ao Senhor,
Ó Deus, que o Senhor venha conduzir, Senhor Pai, as palavras, o qual, Deus, eu vou estar aqui passando para a igreja, Senhor, em nome de Jesus, para nos dar vida, nos dar força, entendimento e que nós possamos caminhar com o Senhor, continuar caminhando com o Senhor, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar iniciando a leitura aqui a partir do versículo 4, a carta de Paulo a Filemon. Paulo fala o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo, e sem algum dano de ti fez eu. Se te devo alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar, que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Glória a Deus. O que eu quero passar para nós nessa mensagem, algumas coisas aqui algumas palavras, algumas coisas que Paulo aqui passa para nós através dessa carta. A gente vê aqui que é uma carta onde Filemon tinha um escravo, qual o nome era Onésimo, e esse escravo ele foge para Roma. E em Roma, quem ele conhece, com quem ele se encontra? Com Paulo, o apóstolo Paulo, o qual estava ali aguardando um julgamento. E Paulo conhecia Filemon, qual era, qual era o patrão de Onésimo. Então Paulo ali investe em Onésimo, nesse escravo, e esse Onésimo escravo ele vira um missionário, ele se converte através da vida de Paulo, usada pelo Espírito Santo de Deus. E o que eu quero já de início passar para nós nessa mensagem é que mesmo Paulo sendo um prisioneiro, mesmo Paulo esperando uma sentença, um julgamento, Paulo ele investia em missões. Paulo era um missionário.
O que eu quero destacar aqui já de início nessa mensagem, para mim e para você, é que nós devemos ser imitadores de Paulo, como Paulo fala muitas vezes, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque se Paulo fosse olhar, se Paulo fosse analisar pela sua caminhada, pelo que ele estava passando, pelo que estava ocorrendo com ele, né? Aguardando um julgamento, aguardando aí uma sentença, o que nós pensaríamos? Será que nós teríamos aí força, vigor, né, ânimo em evangelizar, em pregar o Evangelho, em levar as boas novas para alguém? Muitas vezes nós passamos por situações tão mínimas, situações talvez que nem como Paulo estava, e muitas vezes a gente deixa até de dar um glória a Deus, a gente anda cabisbaixo, né? A gente deixa de dar um aleluia, a gente deixa de estar falando do Evangelho pelas situações que estamos passando. Aí eu fico imaginando Paulo aguardando a sentença, aguardando aí o que iria ocorrer com ele, e mesmo assim ele leva o Evangelho a este Onésimo, que era um fugitivo em Roma, né, escravo de Filemon até então, até conhecer o Evangelho. E Paulo ali leva o Evangelho a Onésimo e ele se converte. E é o que tem que ser conosco. Nós temos que ser missionários. Nós temos que levar o Evangelho. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, nós temos que, aonde for, a Bíblia diz que há tempo, fora de tempo, nós devemos levar o Evangelho, as boas novas. Porque se nós formos ficar olhando pelas situações, os problemas que nós estamos passando, nós não vamos pregar mais o Evangelho para ninguém. Mas eu quero continuar aqui nessa mensagem dizendo como que Paulo age depois da conversão desse escravo, desse Onésimo, a Filemon, a receber a ele de volta. Eu destaquei aqui algumas palavras interessantes que Paulo escreve aqui para nós. Paulo ele conduz essa carta aqui, né, falando que Filemon, em Cristo, ele, no versículo 7, ele fala assim: irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quer dizer, Paulo ele escreve uma carta para Filemon, até elogiando a Filemon, que Filemon tem sido, né, tem reanimado os santos pelo intermédio dele. Então, quer dizer, Paulo ele ouve, né, ele tem informações que Filemon era um incentivador, era um animador, né, para os seus irmãos em Cristo, na caminhada de Cristo. E muitas vezes nós deixamos de ser isso na vida dos irmãos. Muitas vezes, em vez da gente ser um animador, a gente é um desanimador, a gente desanima a pessoa de estar caminhando. Nós não, dependente da situação que a gente está passando, nós temos que ser homens e mulheres que levam a pessoa a continuar a caminhada, que levam a pessoa a animar a caminhar, incentivar ela a ser incentivadores, não ser pessoas que desanimam, mas pessoas incentivadores a continuar nessa caminhada, porque o caminho é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que pode nos dar paz, nos trazer ânimo, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolador, Ele é tudo na nossa vida. Então nós temos aqui de início, eu quero já estar trazendo essa mensagem para nós, no início já Paulo aqui, através dessa carta, nos ensina, através da vida de Filemon, que nós devemos ser incentivadores, emotivadores,
a pessoa continuar essa caminhada. Mesmo nesses tempos que a gente está vivendo, a gente tem que ser homens e mulheres que incentivam as pessoas a caminharem, a continuar a sua caminhada, a perseverar na caminhada em Cristo. Eu quero continuar aqui a leitura bíblica. É interessante que Paulo, ele começa a falar assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes inútil, atualmente, porém, útil. Quer dizer, Paulo já nos ensina aqui mais algo interessante, algo muito importante para nós. Paulo, ele gerou, Onésimo, um missionário, um evangelista, posso dizer assim, em algemas. Ele estava aí, como eu disse no início, aguardando uma sentença, mas mesmo assim ele investe na vida de alguém que antes era inútil, agora é útil. Então o que eu quero dizer para nós? Muitas vezes nós vemos homens e mulheres, jovens, que hoje são inúteis. São inúteis aos seus olhos, aos meus olhos. São pessoas inúteis. Mas Cristo torna ele uma pessoa útil. Quantas pessoas aí você olha e volta? Dá uma olhadinha na sua volta aí. Quantas pessoas antes eram inúteis e hoje são úteis? Talvez você mesmo. Você mesmo. Pense em você mesmo, que eu penso em mim mesmo. Nós éramos inúteis. Hoje nós somos úteis na mão do Senhor. Hoje Jesus nos usa com poder e graça. Então, assim como você, como eu, antes nós éramos inúteis e hoje nós somos úteis, você também pode ser investir na vida de alguém que talvez hoje ela é inútil, mas amanhã pode ser útil. Nós podemos citar vários homens e mulheres hoje na Metodista que antes eram pessoas inúteis e hoje são úteis. Hoje são grandes homens e mulheres de Deus, grandes ganhadores de almas, grandes pregadores, missionários, evangelistas, que hoje estão na obra, que antes eram inúteis, hoje são úteis. Pessoas que a gente nem imagina o que ele poderia ser, hoje ele é. Tem pessoas que falam assim: pastor Ederson ficou doido, colocou fulana como líder, o que ele pode fazer? E quando vê, ele nos traz uma certa admiração, ele nos, como que eu posso dizer uma palavra certa, ele nos traz certa admiração, porque é o seguinte, a gente pensa assim: mas eu pensei que ele não podia nada e hoje ele está sendo alguma coisa, ele está fazendo algo que nunca ninguém fez. Um exemplo. Então, nunca nós devemos olhar para alguém com o olhar que ele é inútil, mas com o olhar que ele pode ser útil. Então talvez você tenha aí um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga, um colega, que você acha que ele é inútil, mas ele pode ser útil na obra de Deus, porque Deus ele faz o inútil ser útil, como aqui esse escravo Onésimo, escravo de Filemon, que foge, mas ele tem um encontro com Paulo, um homem de Deus, que mesmo em prisões, mesmo na situação em que ele se encontrava na época, esperando aí uma sentença, ele investe na vida de um homem que era inútil, hoje útil na época. Então o que eu quero dizer para você? Nós devemos ser homens e mulheres que olham com a ótica de Deus, não com a ótica sua ou com a minha ótica, mas com a ótica de Deus. Como assim Jesus ele libertou Gerazeno, um homem endemoniado, com legiões de demônios, e aquele homem vira um missionário. Como uma mulher adúltera que vira uma missionária. A gente tem que olhar as pessoas com a ótica de Jesus, não com a ótica nossa. A nossa ótica não serve. A gente tem que olhar as pessoas com a ótica de Cristo. A ótica de Cristo.
Eu vou continuar a leitura aqui, né? Então, o que de início? Nós temos que ser pessoas incentivadoras para que os irmãos continuem perseverantes. Nós temos que ser pessoas que olham com a ótica de Cristo, de uma pessoa que é inútil, de uma pessoa que vai ser útil, porque muitas vezes nós não damos nada por aquela pessoa. Mas Deus vê aquela pessoa como um missionário, um pastor, como dizia, né? Pode sair alguma coisa de Jerusalém? Pode sair alguma coisa de Nazareno? Pode sim, Salvador, como Jesus. Então nós temos que olhar com a ótica de Cristo, uma ótica de uma pessoa que é inútil, que ela vai ser útil. Eu vou continuar a leitura aqui de Paulo. O que Paulo nos ensina aqui mais nessa carta? Atualmente, porém, agora é útil, a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, ao meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, mas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui, ele escreve para Filemon o seguinte aqui, nessas últimas palavras. Ele queria que Filemon o recebesse, não recebesse ele como uma obrigação, mas de livre vontade. Não mais como escravo, mas agora como livre, como um irmão em Cristo, como ajudador na obra. Paulo até queria reter para ele, mas Paulo via que ele seria mais útil na obra fora com Filemon do que com ele. E Paulo fala assim: olha, não quero que você o receba como obrigação, mas quero que você receba como livre vontade. É como se você estivesse fazendo algo para Deus com pesar, como se aquilo fosse pesado para você. Não, você tem que fazer a obra de Deus com livre e espontânea vontade, com prazer, como se fosse privilégio, porque é privilégio estar na obra de Deus. É um privilégio estar indo para Peteixeira, levar o Evangelho. É um privilégio estar aqui pregando, trazendo essa mensagem para nós. É um privilégio estar evangelizando. É um privilégio você pegar lá um pacote de arroz, um pacote de açúcar, 1 quilo de feijão ou 1 quilo de macarrão, estar fazendo uma cesta básica para abençoar alguém. É um privilégio, não é um pesar. Se você tem levado a obra de Deus com pesar, você está na direção errada. Você não está agradando o coração de Deus. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, nós não somos nada. Amém, igreja? Então eu quero passar para você mais essa mensagem aí, o que o Paulo nos ensina. Que nós não devemos fazer a obra de Deus com pesar, mas com livre, espontânea vontade, com prazer, com privilégio de estar na obra do Senhor, servindo ao Senhor, aquele que um dia morreu por você, por mim, aquele que um dia te deu vida, me deu vida estando mortos os nossos deleitos e pecados, mas Ele nos trouxe a vida e nos trouxe para o Pai. Então eu vou continuar essa mensagem aqui, já terminando, partindo para o final. E Paulo fala assim, né? Não quero que você receba, quero que você receba Ele como se você recebesse a mim mesmo. Quer dizer, da forma que você me receberia, eu, Paulo, você recebe Onésimo, que antes era seu escravo, mas agora é um missionário. Já terminando essa mensagem para nós hoje, eu quero aqui destacar 3 coisas importantes nessa mensagem. Nós devemos ser incentivadores das pessoas. As pessoas têm que olhar para você, para mim, mesmo diante de toda situação. Nós temos que ser homens e mulheres fortes, homens e mulheres que mostram determinação, força, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o nosso escudo, porque o Senhor é quem é a nossa esperança.
Então essa esperança que Ele é em nossa vida, você tem que ser um incentivador aos outros também continuar na esperança de um dia nós encontrarmos com o Senhor na glória. E outra coisa, nós também temos que olhar as pessoas com a ótica de Cristo, não com a ótica humana. Imagine só qual é a ótica dos discípulos quando chegaram lá em Gerazeno e olhou para aquele endemoniado nu, pelado. A ótica dele seria qual? A nossa seria qual? A de Jesus foi de um missionário. E Jesus transformou ele em missionário. Então, que nós possamos olhar as pessoas com a ótica de Cristo, não com a nossa. Terceira coisa, nós devemos fazer a obra de Deus sendo um privilégio, não como um pesar. Porque se eu fizer a obra de Deus com pesar em Pedro Teixeira, Deus me tira de lá e coloca outro. Deus me tira e coloca outro que pode fazer melhor do que eu estou fazendo. Na realidade, eu creio que eu esteja fazendo muito pouco. Eu tenho que fazer mais, porque Jesus fez excelência para mim. Deus fez o excelente para nós. Ele mandou o que Ele tinha de mais precioso, que é Jesus Cristo, por você e por mim. Então, terceira coisa, nós temos que fazer a obra do Senhor com excelência. Nós temos que fazer a obra do Senhor com privilégio, não com pesar. Servir o nosso pastor com amor, servir o nosso pastor como um privilégio. É você tirar um dia para o pastor Ederson, um dia para a obra de Deus, um dia para algum irmão seu e ajudar ele como privilégio. Amém? Então o que acontece? Filemon recebe o seu já não mais escravo, já não mais inútil, agora livre missionário, para ali continuar aquela obra. E creio eu que Onésimo foi um dos pastores em Éfeso, porque a gente vê cartas aqui escritas a Onésimo. Então olha só, de escravo, pastor, de inútil para útil, de uma ótica humana para a ótica de Jesus, um prisioneiro na cadeia, de uma forma esperando uma sentença, mas dizendo que seria escravo em Cristo. Ele não se importou com as cadeias, ele continuou pregando o Evangelho, não só para Onésimo, mas para os soldados romanos. Quantos missionários ali não formaram ali? Quantos missionários, quantas famílias ali não se converteram através de Paulo? Então, levanta, anima-te, Deus é contigo. Olha com a ótica de Cristo que você está passando. Porque muitas vezes nós estamos passando por lutas e essas lutas nos fazem crescer. Essas lutas nos fazem enxergar além do horizonte. Amém, igreja? Eu quero já aqui terminar, estar orando por nós, que Deus nos ajude. Que Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos guardado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos dado vigor. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa maior segurança. Continue firme com o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Eu vou estar orando aqui para encerrar essa mensagem. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, eu te agradeço, ó Deus, por mais uma mensagem, o qual o Senhor colocou no nosso coração, e que aqueles, meu Pai, que ouviram essa mensagem, que a partir de hoje possam ser pessoas que vão motivar as outras, pessoas que vão olhar para o seu próximo com a ótica de Cristo, não com a ótica humana, pessoas que vão fazer a obra de Deus com excelência, com prazer, com privilégio, não com pesar. Pai amado, nos ajude, Senhor, a continuar, ó Pai, essa caminhada, porque o Senhor é nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o Deus o qual nos fortalece, o Senhor é o qual o Deus ressuscita morto, o Senhor é o Deus o qual dá vista ao cego, o Senhor é o Deus que faz o coxo andar, o Senhor é um Deus que abraça o leproso e ele é curado, o Senhor é um Deus que faz de um homem inútil ser um homem útil, o Senhor é um Deus que faz de uma prostituta ser uma missionária, o Senhor é um Deus que faz um endemoniado ser um missionário, o Senhor é um Deus
que faz o não existente a existir. Aquilo que não existe, o Senhor traz à existência. Pai, o Senhor é o Deus que fez céus e terra. Deus, nos ajude, Senhor. Deus, se tem alguém agora neste momento, ó Deus, passando por alguma necessidade, ó Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor haja, ó Deus, com poder e graça sobre a vida dele, Senhor Pai. Se manifeste na vida dele, Senhor Pai. Ó Deus, o milagre que esse homem, essa mulher, essa mãe tem pedido, ó Deus, há tanto tempo e até hoje ela não conseguiu, Pai. O tempo é do Senhor. Como diz Davi, dá-te pressa a me socorrer, dá-te pressa, Senhor, a socorrer esse homem, essa mulher. Pai, haja, meu Pai, na vida, Senhor, que o haja do Senhor aconteça na vida dessa pessoa que está agora me ouvindo, Senhor. Envia aqui uma palavra, meu Pai, de vitória, essa pessoa receba essa vitória hoje, em nome de Jesus. Envia aqui uma palavra de cura e essa pessoa seja curada agora pelo sangue no nome de Jesus Cristo. Se essa pessoa tem que ser liberta, meu Pai, liberta, Senhor, Pai, de uma depressão, Senhor, liberta, meu Pai, de um cativeiro de Satanás. Pai, liberta ela agora pelo sangue e o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar agora te dando a bênção apostólica. Que a sua casa agora, em nome de Jesus, receba aí o toque do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, a luz que é Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as virtudes e o poder do Espírito Santo seja com a parte da Igreja de Cristo reunida nos seus lares e com a Igreja de Cristo reunida em toda a face da terra. Que o Senhor seja hoje, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite.